Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom, vocês, descrentes, na quinta-feira, disseram que o TSE não daria uma resposta rápida, curta e grossa ao caso Não, do Lula. curta! Eu? Curta! Você tá. Curta o cacete! Curta, durou Curta um o dia! cacete! A gente ficou 13 horas cobrindo aquela 13 porcaria. horas! Curta! Você A tá gente estava louco que foi falando, curta? enquanto a gente estava falando Você em tá maluco? Hã? semanas. Não, você tá Curta maluco que e foi curta? grossa. Curta o Curta e cacete! grossa. Vocês tinham que me Olha, pedir desculpa. Tinham que que falar, pedir você tem desculpa? razão. Não, Você pedir tinha desculpa. razão. Não, peraí. Vamos lá. Peraí, Vamos peraí. por partes. Vamos por partes. Que era muito lógico que eles vetassem a candidatura, era. Agora, Diogo, só acaba quando termina, né? Aquele faquinha ali, quando ele veio com aquele voto, a coisa ali deu uma balançada, a gente não sabia o que vinha. A questão O problema é esse, não existe lógica. Deixa eu fazer a defesa aqui também. Não, Uma coisa é assim, a gente tem que considerar todas as possibilidades, né? Claro. Tinha uma outra tese sobre a mesa, que era a tese que eles, inclusive, defenderam, e a gente antecipou essa tese. A gente precisava abordar essa tese com a seriedade que ela merece, embora fosse uma tese estapafúrdia, dentro da lógica que a gente espera que a justiça tenha. Vamos passar a limpo essa questão. O que eu quero dizer é, sempre há um aloprado petista que pode ter golpe, como no caso do Rogério Favretto. Nós fazemos muito bem em ficar com o olho assim, desse tamanho, em cima dessas maquinações. Nós sabemos que existem armações, agora existe um risco enorme que se chama Lewandowski, porque se a bolinha cair ali nele, do sorteio, ele dá uma liminar para o Lula e vai dar uma confusão danada. No plenário, o Lula não tem maioria, mas pode cair na mão desse aloprado, do Marco Aurélio Mello também, e isso vai dar um melê danado. Nós sabemos que esses golpistas existem e que eles podem tentar melar o jogo a qualquer momento. Agora, de pouquinho em pouquinho, a gente viu, e de solavanco em solavanco, sobretudo, a gente viu uma certa reação institucional saudável para o país, que nós não nos cansamos de recordar. Agora, a prisão do Lula e agora... Certo, ok. Agora, isso também é muito... E agora isso também... a impugnação da candidatura do Lula. Isso, sim, mas se não fosse pressão nossa, dos cidadãos, de outros órgãos de imprensa, queridão. Viva nós! Coisa, agora, inclusive no julgamento ali do TSE, houve um outro momento complicado, foi quando a Rosa Weber queria suspender a sessão e jogar para esta semana, e a propaganda ia rolar livre ali com o senhor Lula candidato. Então, assim, é um troço se a gente não faz a pressão, se a gente não fala, se a gente acha que o jogo está jogado e está ganho, eles dão uma pernada, né? Então, assim, esse trabalho de fiscalização feito tanto por nós como por outros, ele é fundamental. E o Mário está falando bem. Chegou um momento ali que foi logo depois do voto do Barroso, que foi um voto que surpreendeu, criou um climão ali nos advogados de defesa do Lula, surpreendeu muita gente ali. A própria Rosa se colocou, ela se mostrou constrangida. Você percebe claramente na dinâmica do julgamento que ela tentou adiar, ela trouxe essa questão do adiamento, ficou insistindo em relação a isso, e acabou que foi voto vencido. E novamente, no final, ela sustentou justamente aquela defesa, a defesa dos advogados do Lula, que a gente tinha alertado na quinta-feira, que era o tal do artigo 16A lá da lei eleitoral, que era para fazer com que o Lula, mesmo com a candidatura indeferida, ele permanecesse em campanha, né, sob lá aquela coisa do subjúdice. Acabou que ele, mesmo fora, mesmo indeferido, ela também foi voto vencido, ele continua em campanha, né? Porque hoje mesmo eu estava aqui, vindo, né, aqui para a redação, e o programa de rádio do programa eleitoral de rádio do PT é o Lula. É o Lula. Não, é uma esculhambação. É uma esculhambação. Ele foi punido uma vez, ele tem que ser punido com a retirada do programa do ar.
quer dizer, se não houver uma consequência para esse tipo de ilegalidade, é óbvio que eles vão... Isso mostra, Diogo, a limitação da justiça eleitoral em fazer valer, né, as suas decisões. E o improviso, né, Cláudio? Porque no final... Ninguém respeita, né? No final, o Barroso tinha no seu voto, disse, não poderá fazer campanha o partido enquanto não houver um novo candidato. Né? E aí, no final, o advogado do PT diz, não, mas já tem, não sei o quê, papapá. Aí se reúnem em conselho, que é absolutamente normal, não é que fizeram uma coisa socapa, mas porque não faziam ideia. Quer dizer, olha, atenção, você levar um voto, não importa se é a favor ou contra, mas um voto para uma sessão como essa, sem que no seu voto haja uma definição do que ocorrerá com a campanha, olha, e que isso não seja decidido durante a votação, mostra só a improvisação, a falta de preparo desses ministros. É uma coisa completamente fora de esquadro. É um vexame. O Lula foi precedido pela autorização da candidatura do próprio Fernando Haddad. Então, eles apresentaram a candidatura da chapa, que foi aprovada, e imediatamente depois houve o julgamento da candidatura do Lula. Deveria ter sido o contrário, obviamente. Não, não deveriam ter aprovado, né? Se tem uma chapa que tem o nome dele e o mérito do negócio vai ser julgado, não tinham nem que ter aprovado. Você julga primeiro cabeça de chapa, depois você vê o que faz com a chapa. Lógico. Não, a Cruzoé mostrou bem na reportagem dela sobre o julgamento como tudo foi feito de improviso, né? Quer dizer, o Barroso conseguiu emplacar aquele negócio, felizmente. Né? Mas é extraordinário que tivesse feito aquilo no atropelo, né? Passando a madrugada. Bom, é um absurdo. É tudo absurdo. Se discuta um dia antes do início da campanha na televisão, e essa apressando as questões, se chegou. Claro. Então, é tudo uma improvisação, é tudo absurdo. O que eu digo, e aqui eu estava brincando com vocês, obviamente, eu não sou tonto, não sou trouxa, vocês sabem que essa avacalhação é muito... nós tratamos disso há 30 anos. É uma avacalhação muito sofisticada, inclusive. Apesar de todas essas coisas, o resultado que se obteve foi, dentro das possibilidades dessa esculhambação toda, o melhor possível. Não, sem dúvida. E esse saldo, como a Cruzoé disse, o fim da farsa, é o fim da farsa. O Lula, politicamente, se não houver um golpe, mas esse golpe também não vai durar muito, porque ele tem minoria no STF, a carreira dele política, da maneira que nós conhecemos, acabou. Além de ser o presidiário, ele foi impugnado. Então, há uma série de novidades aí que podem ajudar a limpar, a fazer uma a perda dos direitos políticos é fundamental, porque mesmo que haja a remissão, né, mesmo que ele não saia, vamos dizer que ele não saia da cadeia, né, ele tem lá os 12 anos para cumprir, 12 anos e meio, e um mês, né, 12 anos e um mês, e ele vai ter, obviamente, progressão de regime, né, é óbvio, né? A gente já sabe que, enfim, enquanto ele não for condenado pela segunda vez, mas em relação a essa pena, ele vai ter a progressão do regime, a gente sabe como é que funciona, um sexto, enfim, aquela coisa toda. Mas no caso dos direitos políticos, me parece que isso não é aplicável, né? Porque aí é a incidência da lei a menos que venha outro golpe. A menos que faça uma outra interpretação. Porque, atenção, olha, preciso ter um pé atrás. Desculpa, mas preciso ter um pé atrás. O que eles fizeram? Olha, o que o Lewandowski fez com a cumplicidade dos senadores no processo de impeachment da Dilma é um escândalo. Atenção, o sujeito do Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição com a cumplicidade dos senadores na nossa frente. Não, mas o que nós estamos falando é de uma possibilidade... E arrisca da Dilma voltar, não como senador, hein?
porque essa coisa do Haddad aí na chapa do Lula, já estão falando até de repente botar a Dilma para justificar esse discurso de golpe, né? E ela voltar aí na cabeça. Mas isso seria ótimo, hein? Seria isso ótimo. Seria ótimo. Entre nós seria. Porque mas olha, esse improviso, eu queria só ressaltar uma coisa, Diogo. Esse improviso que o Mário fala, que vocês estão falando também, é o seguinte: na verdade, é um improviso muito conveniente, né? Ele é um improviso que permite ali uma série de reinterpretações. Quando a gente fala da Rosa tentando adiar, ela estava improvisando. Claro. Ela estava reinterpretando a lei, porque não havia esse negócio de alegação final dentro da Justiça Eleitoral, não tem que fazer apresentação de prova, não tem nada disso. Então, eles tinham que fazer o quê? Um improviso, uma gambiarra legal, eles tinham que fazer esse tipo de coisa. É um improviso conveniente. No final também, esse do fim do julgamento, quando eles deixam que o PT coloque a campanha e não a tela azul, como deveria, é novamente um improviso. Claro, um improviso conveniente. É uma gambiarra para... O PT botou a tela azul, né? Botou a tela azul para avacalhar a decisão do TSE. Olha, e quando ela diz, eu gosto também da noção de jurisprudência no Brasil, né? E quando a Rosa Weber diz, não, veja, olha os casos tais, em que o sujeito, mesmo condenado, pôde fazer propaganda, pôde constar da urna, porque não havia ainda, os recursos ainda não haviam sido, os embargos julgados, etc. Quer dizer, jurisprudência no Brasil, senhores, é isso, 2 erros fazem um acerto. Certo? Porque é um absurdo evidente, né, que um condenado criminalmente, que não tem a menor chance, que esses embargos com os quais eles podem entrar nos tribunais superiores, não mudará nada na essência, porque não há nenhum vício na condenação do Lula, nem qualquer problema constitucional, certo? É só uma formalidade, essa que é a verdade. Não pode permitir, né, que ele possa figurar na urna eletrônica. Aí sim é que você vicia, você esculhamba o processo eleitoral, que é o cerne da democracia. Então, assim, tem que mudar. Não adianta, não, porque fizeram isso antes com outros candidatos para cargos menores, vamos fazer também com Lula. Não, senhores, erraram lá atrás. E, olha, é o seguinte, o que é importante é que ontem eu estava discutindo aí com umas pessoas. Veja, a imprensa errou. O que estava sendo julgado era o pedido de registro, ele não foi registrar o Lula. Então, senhores, vamos combinar uma coisa. Põe na porcaria da lei que um sujeito condenado em segunda instância por órgão colegiado não pode nem entrar com pedido de registro. É simples. E encerra o assunto, pombas. Encerra o assunto. Vamos parar. Isso não é Estado de Direito, isso é uma esculhambação. Óbvio que é uma esculhambação. E a esculhambação maior é a que pode ocorrer logo depois das eleições, né? Porque tudo isso que nós estamos falando, da pena do Lula, da ineligibilidade e tudo mais, só se sustenta se a condenação for mantida em pé. Agora, se ele ganha um indulto, se essa sentença for rasgada pelo presidente da República, o senhor Fernando Haddad, ou Ciro Gomes, ou Geraldo Alckmin, sabe-se lá quem, o Lula está livre, leve e solto. Vai ser ministro. Vai ser o que quiser. E os outros processos que vão levar a condenações certas, nós sabemos disso, vão ser suspensos, vão ser interrompidos, vão ser engavetados. E ele nunca mais será condenado por nenhum crime cometido no passado, denunciado, delatado, provado. Então, tudo depende, e essa é a segunda parte da nossa conversa, tudo depende desse fenômeno aí que todos chamam de transferência para o poste, né? Por transferência de votos do Lula para Até o momento, o que eu posso constatar, eu acho que é facilmente constatável, são 2 coisas. Veja, a gente tem que não confiar, mas as únicas bússolas com as quais nós contamos são essas pesquisas aí, que talvez, como eu já falei aqui, não apontam o norte exatamente, mas talvez alguma coisa próxima do norte. Vamos lá. Até o momento, 2 coisas. Bolsonaro não desinflou, ao contrário do que vinham falando. Bolsonaro está
na verdade, cada vez mais forte, né? Talvez eu tenha a impressão de que a campanha, isso não sei se vocês compartilham, aliás, você, Cláudio, que está aqui no Brasil, está vendo isso, as propagandas estão muito, eu acho que não tem mais a mesma, parecem não ter mais a mesma influência das campanhas passadas. Eu acho que tem muito pouca gente prestando atenção nesses primeiros dias de campanha eleitoral. Tenho a impressão. Eu vou tentar obter uns dados de audiência também dessa. Agora, eu acho que a fórmula está vencida. A fórmula está vencida. Agora, então, só o terceiro ponto. E as pesquisas, feitas até o momento, com todas as imprecisões e vícios que elas possam ter, mostram que a capacidade de transferência do Lula para o seu poste, e no caso o poste é o Haddad até o momento, não é essas coisas não, hein? Não é o wishful thinking meu, é o que estão mostrando. Os votos do Lula pulverizam, eles se pulverizam, né, entre os candidatos. Pulverizam, exatamente. E até tem gente até que sai para votar no Bolsonaro. Exatamente. Eu coloquei no nosso site outro dia um dado que eu acho importante, né? Neste mesmo período, em 2010, o poste de Dilma Rousseff tinha 41% dos votos no Datafolha. Fernando Haddad tem 4%, 5%. Então, a distância é muito, muito grande em relação ao que eles tinham na época, uma fortuna de dinheiro roubado para investir na campanha. Foi a campanha mais cara de todos os tempos, de 2010. Eles estavam no poder, podiam contar com uma aliança gigantesca, o maior tempo de TV. Então, tudo estava do lado deles e a mulher tinha 41% dos votos. Exato. E foi eleito o poste. Esse poste aqui sai em condições, pelo menos a largada dele, é bem mais modesta, né? 10 vezes mais modesta do que... E conta com uma oposição, este poste, dentro do PT, porque o senhor Zé Dirceu continua minando a candidatura, se é a candidatura mesmo do Haddad, tentando emplacar o Jacques Wagner, né? Ele é Jacques Wagner, né? Que não quer. Não quer ser candidato, pelo menos até o momento, não quer, recusou, que é o candidato preferido, era o candidato preferido do presidiário. Né? E o Jacques Wagner não quer porque ele é o polo, porque ele é o paió. Até o momento ele não se demonstrou trouxa o suficiente para ser isso. Ele acredita, né? Em cima dele. Ele está tentando não se associar tanto à carceragem da PF, né? Exatamente. Porque, gente, olha aqui. Olha, o Haddad fazendo aquele vídeo dele na frente da Polícia Federal. Ainda, olha, o Lula está preso aqui. É um negócio surreal. E falando em libertar o povo. É uma campanha presidencial. A bandeira dele é libertar o povo. Quer dizer, dando o recado. Entender que o povo está preso. O povo que está preso lá dentro. Olha, essa transferência de votos tem a ver, justamente, eu acho que tem a ver com o público, com o eleitor do Lula, né? Essa grande parte do eleitorado do Lula, que por essas pesquisas dá para ver que se concentra ali na escolaridade, ali até a 4ª série, né? Pessoal bem mais pobre, com baixíssima escolaridade, e também tem aí um público feminino, né, que também está dentro dessa escolaridade, dentro desse status social ali, que é esse público realmente bem mais pobre, é o pessoal do Bolsa Família, são as mulheres chefes, né, dessas famílias que controlam a grana, que recebem o cartão, que fazem o registro, que acompanham, né? Então, esse público, o Haddad não tem discurso para esse público. Né? Ele não tem, nunca teve e não terá, não adianta. Isso é uma coisa do Lula. Isso é uma coisa do Lula, muito próprio do Lula, né? E eu acho que nem o Jacques Wagner, nem nenhum deles, né? Até porque o Lula não deixou surgir nenhuma liderança com o perfil dele dentro do partido. Nas pesquisas em que o Fernando Haddad aparece com 13% dos votos, são aquelas em que o entrevistador pergunta para o entrevistado se o Fernando Haddad contasse com o apoio do presidente Lula, o senhor votaria nele? Só que isso não vai estar na urna, né? Não vai ter alguém explicando para o eleitor
que o Haddad é o candidato dele. De fato, a gente brinca aqui com Haddad, Andrade, Haddad, a Jackson, ele está mudando de nome já, né? Eu vi hoje, ele já está se chamando 13. Ele se batizou 13, porque é a única chance que ele tem para falar. E boa parte dos brasileiros, 13 é número de azar, viu? Mas o cara já está. Vai ter que mudar o nome dele para Lula, Lulinha, qualquer merda. Isso ele vai conseguir, ele vai virar o 13. Mais do que nunca, os eleitores brasileiros, como sempre, vão decidir, mas na ultimíssima hora em quem eles vão votar. Isso é um dado para mim, certo, não é correto. De fato, também não acho que a maioria dos eleitores vai fazer essa transferência, Haddad igual a Lula, até porque não é. Não é. Não saber. Não consegue identificar isso. Né? Não saber. Nada. Então, assim, o jogo está jogado. Até porque a maioria, né, Mário, não tem a noção de partido, né? Não tem a noção de... Depois, vamos combinar. Esse Haddad aí, com apoio do Lula... Ele não conseguiu nem se reeleger prefeito. São Paulo, com a máquina da prefeitura. Mas Lula nunca... Isso é bom a gente sempre repetir. Lula nunca conseguiu eleger-se presidente da República com chapa puro sangue, ou seja, uma chapa de esquerda. Agora, com Lula preso, Haddad e a Manuela Dávila, PCdoB, against all the odds mesmo. Né? Assim, o Fernando Haddad teve 17% dos votos válidos em São Paulo, isso significa 12% nas pesquisas hoje em dia, 12% na cidade dele, da qual ele foi prefeito. Quer dizer, o cara conseguiu um 12% ali. Mas você viu um recorte, saiu hoje um recorte muito interessante da pesquisa, acho que foi a pesquisa Ibope, feita pelo Estadão, que mostra Bolsonaro. Né? Bolsonaro, ele é mais associado à anticorrupção do que à anticriminalidade. Também é outro ponto forte dele. Muito interessante. Isso é muito importante. Ele tem uma margem de crescimento muito grande. Se conseguir se associar ao combate à criminalidade, por exemplo. Exatamente. Né? Que é o que ele está fazendo, do jeito dele lá, aquele jeito de cortar testículo de estuprador com peixeira, né? Aquelas coisas que, enfim, que é um discurso pavoroso de um certo ponto de vista, mas que tem um enorme apelo nesse eleitorado. O fato de ensinar a criancinha a disparar com o dedo, é óbvio que ele está passando o recado de que esse é o plano dele, né? Claro. Então, assim, essa... E mais uma vez, só que Bolsonaro está virando uma onda, sabe? Quando esse negócio adquire um fenômeno de onda, né? Seja porque é antissistema, anticorrupção, anticriminalidade, seja o que for, né? Fica difícil de segurar. Vamos ver. Fica porque embute o efeito manada, né? Ele justamente nesse recorte, você pegar e cruzar isso com o recorte de eleitorado dele, você percebe que ele precisa, para ampliar a margem de voto, ele precisa conquistar esse eleitorado do Lula, né? Justamente esse eleitorado das camadas mais baixas e o voto feminino, que é o que ele não tem. Então, obviamente que ele vai ter que adaptar o discurso dele para isso, porque ele ainda é muito, vamos dizer assim, ele ainda é muito associado a esse discurso, essa coisa do discurso, né, machista que tem sido explorado pelos oponentes, né, pelos concorrentes, e isso ele vai ter que ir transformando para conseguir chegar nesse público. Quer dizer, associar talvez a agenda do combate à criminalidade, da segurança pública, ele começou a fazer isso naquele dia do debate que ele falou da mãe, né, que espera que o filho volte porque o filho sai e aí é morto pelo crime, ou a criança que é morta pela bala perdida, né? Ele começou a fazer isso. Aí vai ter que intensificar esse discurso em cima das mães, em cima das mulheres, do público feminino, associando essa agenda de combate, né, à insegurança. Aliás, essa propaganda que o Alckmin está fazendo aí contra o Bolsonaro, mostrando o Bolsonaro como se fosse um misógino, né, e com aquelas falas dele bastante agressivas. Como se fosse? Mulher. Pois é, como se fosse. Enfim,
Não, mas essa campanha vai reverter não em favor do Alckmin, vai reverter em favor da Marina, né? É a minha impressão, pelo menos. O Alckmin, aliás, né, Mário? O Alckmin está perdendo o eleitor dele para o Amoedo. Para o Amoedo e para o Bolsonaro, né? E para o Bolsonaro. E possivelmente para a Marina. Você tem um eleitorado enorme do Alckmin que queria que o Alckmin tivesse uma agenda econômica mais liberal, né? Olha, e que está indo para o Amoedo, está migrando para o Amoedo. Referindo-se ao Alckmin, isso eu não admito. Não. Ele está perdendo os 3% dele. Não. Para cada um. Agora, é aquela coisa, né? Ontem eu estava conversando com umas pessoas, é interessante isso, né? O Meirelles tem 2%. Mas peraí, estou falando essa gente que tem 2%, 3% da NIC. Como a margem de erro costuma ser 3%, é 0%. É menos 1. Agora, no caso do Alckmin, tá o descompasso em relação ao próprio partido dele, em São Paulo, é enorme, viu? E não há comunicação praticamente entre a cúpula do PSDB e a campanha do Alckmin. Outra coisa, já tem Tucano dizendo que tem que explodir mesmo o sistema que eles próprios ajudaram a criar. Eu pus aí no site. E olha, não é gente idiota que está falando isso. Não é gente idiota que está falando isso. Está muito complicado. Muita gente acredita nas possibilidades reais do Alckmin, né? Não, sem dúvida. O que tem o Fernando e tem meses e meses e meses, e a gente fala, o cara não tem a menor chance. Não tem chance. Isso a gente repete. Peguem a coleção de reuniões de pauta e nós três vamos... Como é que podem colocar o Alckmin? Como é que podem imaginar que o eleitor vai sair de casa para votar nesse sujeito? Não tem chance. Ele nunca subiu e sempre ficou aquela coisa, vamos até janeiro. Se janeiro ele chegar a tantos %, não chegar, ele sai e bota outro. Aí, não, agora até março. E ficou nesse negócio de adiando, esperando que ele subisse, e ele não subiu, e ao contrário, agora está caindo, né? E o efeito... Tinha uma chance que era o João Dória. O João Dória fez um governo, uma porcaria de um governo, errou todos os cálculos dele, se aliou ao Michel Temer no momento em que tinha que jogar o Michel Temer fora, e sobrou o quê? Sobrou o suicídio. Sobrou esse cara aí. Nem o Fernando Henrique vota no Alckmin, né? Imagina, gente. Olha, não é de hoje que essa pessoal aí, os mais emplumados, né, se referem ao Alckmin com desprezo. O Alckmin, inclusive, sempre foi visto como um estranho, né, entre os tucanos. No ninho. Estranho no ninho. Não, estranho no ninho. Então, imagina, jamais ia contar com apoio de verdade ali da pessoal da alta, né? Como se fala. Mas também o PSDB foi destruído, foi engolido pela Lava Jato. Não tem mais o que... Tem que fechar essa porcaria, né? Fecha, separa. Aliás, falando em fechar, né, Diogo? A Rosa adormeceu lá na gaveta dela os processos para cassação do registro desses partidos todos, né? Começando pelo PT. Que era, provavelmente, o processo mais importante de todos, né? Sem dúvida. O do quadrilhão, que era a essência dos quadrilhões, o da extinção dos partidos políticos que se envolveram com a Lava Jato, era a saída, atenção, era talvez a saída para que novos partidos fossem criados, se separasse o joio do menos joio ou do trigo, não importa. Agora estão deixando a decisão dessa ruptura, né? Se houver, não sei, se as coisas se encaminharem como parece que estão se encaminhando, para os eleitores. Com consequências muito imprevisíveis, essa é a verdade. Então, imprevisíveis, lógico. Porque para o eleitor só tem o nojo, né? A rejeição. Claro. No fim de semana, para mim, que não seja. A síntese desse negócio estava no fim de semana naquela carreata lá em Alagoas, né? O Haddad, o Renan, o Renanzinho, todos em cima de um... Não, gente, pelo amor de Deus, Eunice Oliveira, negócio, a Cruzoé noticiou. Fazendo L.
Eunice Oliveira fazendo L pedindo Lula livre. É um espanto. É um espanto. É uma promiscuidade. Nojeira. Né? E os petistas se orgulham muito disso, né? Os petistas se orgulham muito disso. Enfim. Bom, acabou aqui o nosso tempo. Então vamos embora. E o museu? Acabou. Bom. Bom, a gente nem falou sobre isso. Triste. Uma tristeza. Bom, vamos lá. Está morrendo de Brasil. Museu Nacional do Rio de Janeiro. Não foi curto-circuito, não foi balão, nada. Foi Brasil. Está morrendo de Brasil. Assim como os brasileiros morrem de médico, morrem de tudo, né? Morrem de Brasil. Brasil. Tchau, tchau. Tchau.